Aula do nosso curso de História para o primeiro ano do ensino médio. E na aula de hoje a gente vai falar sobre a população indígena no Brasil. A gente vai traçar aí um pequeno paralelo entre as ideias que foram atribuídas à população indígena aqui no Brasil, ideias essas principalmente da Europa, e também a gente vai fazer uma pequena reflexão aí a respeito de quem são essa população indígena e quais são, de fato, os direitos reivindicados por elas. Vamos à aula? A gente começa trabalhando aí com a imagem do índio. No final do século XV, no Brasil, haviam cerca de 5 milhões de pessoas habitando aqui e mais ou menos 250 grupos étnicos diferentes. É uma quantidade enorme de pessoas. A gente observa ali no mapa, claro, o mapa do que é hoje o Brasil, e uma série de referências à população indígena. E o primeiro conceito importante a gente pensar é que a terminologia índio, obviamente, não dá conta da gente entender toda essa população que habitava aqui a região que é hoje o Brasil. Essa terminologia índio vem do momento em que os espanhóis chegam até a América e, num primeiro momento, os espanhóis achavam que tinham chegado às Índias e vão chamar aquela população ali nativa de índios. O nome parece que foi levado em consideração assim por todo o mundo e, a partir de então, todos os nativos aqui da América foram chamados de índios, mesmo sabendo que esses nativos estavam completamente diferentes em estrutura de organização social, em desenvolvimento tecnológico e por aí vai. Vale destacar que a gente já teve uma aula aqui no curso a respeito digamos assim, das grandes civilizações indígenas aqui da América. Falamos dos incas, dos astecas e por aí vai. Bom, no caso de hoje, a gente está refletindo sobre a população que habitava aqui o Brasil antes da chegada dos portugueses. E a gente segue refletindo aí. As pessoas que habitavam aqui o Brasil, elas eram configuradas em tribos. E, claro, na sua esmagadora maioria eram não sedentários. Haviam aí organizações muito pequenas, uma população muito pequena, elas ficavam transitando dentro de uma micro-região e tinha alguns elementos próprios dessa comunidade, uma educação familiar, uma tradição oral a respeito de toda a sua religiosidade, todo o seu passado propriamente histórico e um elemento bem interessante que grande parte das tribos que aqui habitavam, a guerra, que vai ter um elemento aí quase que ritual, diferente da noção que nós temos hoje de guerra para anexação de território, guerra para resolver determinados conflitos aí. A guerra ela vai ter um aspecto mais ritualístico entre a grande esmagadora maioria das tribos. Obviamente, essa guerra, os vencedores faziam os derrotados rituais com esses derrotados, alguns desses rituais envolvendo aí a antropofagia. E o que é o ritual de antropofagia? A ideia de você comer a carne humana. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais detalhadamente sobre esse tipo de ritual, porque eu queria falar a respeito também aí sobre os grupos linguísticos. Muitas das vezes também a gente tende a acreditar que, por ser índio, eles falam a mesma língua, ou a chamada língua tupi-guarani. Vale destacar que a língua tupi é uma língua, guarani é outra. Desse grande tronco linguístico vão surgir diversas línguas. Porém, se a gente levar em consideração, havia em torno aí de 150 línguas diferentes faladas aqui na região que é hoje o Brasil. Faladas porque algumas dessas línguas elas foram acabando ao longo do tempo, pela dominação, que a gente vai falar também mais para frente, vão sendo destruídas e as pessoas passam a não falar mais e tratam essa língua como uma língua morta. O destaque que eu vou colocar, é claro, eu estou vivendo aqui e morando na região de Quissamã, norte fluminense, claro, falar da grande tribo indígena que habitava essa região, que são os Goitacazes.
tribo essa extremamente guerreira, voltado aí para alguns rituais de antropofagia, tal qual eu citei. Entre esses rituais havia aí a ideia de você comer a carne humana para retirar daquela carne a energia de força do guerreiro e por aí vai. Então essa carne ela não podia estar totalmente crua, porque ainda havia, digamos assim, um resquício da energia, e também não poderia estar muito bem passada para que não se fosse eliminado aí por completo a energia do guerreiro. Então era uma tribo que fazia muitas batalhas e tinha esse ritual de antropofagia. Tanto é que propriamente os portugueses tiveram muitas dificuldades para conseguir dominar essa região aqui, onde se encontra o norte fluminense. Temos aí a cidade de Campos dos Goytacazes exatamente por conta dessa população, e sempre foi vista a população dos Goytacazes como uma população muito forte, índios muito fortes, aguerridos, guerreiros, que não aceitavam, obviamente, a dominação. Claro, essa dominação acaba acontecendo muitas das vezes mediante a um poderio bélico muito mais acentuado por parte dos colonizadores que aqui estiveram, portugueses ou propriamente franceses, em alguns casos aqui no estado do Rio de Janeiro, por exemplo. A gente falar sobre a dominação, e aí entrando nesse assunto mais específico, esse estereótipo do índio violento, atrasado, inferior, que comia carne humana, que não tinha na sua língua letras como L, F, R, ou seja, para eles, isso era um dito, digamos assim, dos portugueses, que para eles, indígenas, não existiam rei, lei e nem fé, tá? E aí, é claro, eles vão ter uma visão extremamente negativa nesse primeiro momento aí da chegada dos portugueses à América. E claro, essa visão deturpada, estereotipada dos índios vai servir como justificativa para a dominação. Então, o fato deles terem os rituais de antropofagia, que mais uma vez eu destaco aí, vão ser extremamente mal vistos pela Europa como um todo, e claro, a ideia de que era necessário civilizar esses índios através de um processo colonizador seria justificativa pronta para os portugueses. O índio que não aceitava aí todo esse processo de civilidade trazida pelos portugueses, e entre esses processos estava basicamente a aceitação da fé católica através da catequização dos índios por parte dos padres jesuítas que aqui vieram, eles acabavam sendo colocados na condição de escravos. Isso mesmo, escravos. Os índios foram amplamente escravizados no Brasil, principalmente em locais onde você não tinha, em larga escala, um comércio de africanos. Então, locais mais no que é hoje o norte do Brasil, locais como o que é hoje o sudeste do Brasil, você tem índios sendo utilizados como mão de obra escrava em larga escala. Muitas das vezes chamavam essa população de índios de negros da terra, porque assim como os negros de África, eles seriam propensos ao trabalho escravo. E quando a gente fala, obviamente, de trabalho escravo e dominação, aculturação, a gente tem que falar sobre o papel dos jesuítas, que a partir do século XVI eles vão vir para trazer a fé católica. E, claro, a fé católica vai estar vinculado à língua portuguesa também. Toda uma estratégia muito bem definida do Estado português de dominação da população indígena. Vale destacar que a Igreja Católica e o Estado português eram muito próximas. Então, havia uma dinâmica toda que aonde chegasse o Estado português também chegava a Igreja Católica. E aonde dominava o Estado português também dominaria a Igreja Católica. E essa proximidade entre Igreja Católica, Estado português e Estado principalmente espanhol vai fazer com que haja um número absurdamente grande de católicos aqui na América, visto que são as duas maiores potências colonizadoras da América. Daí que você tem ainda como reflexo disso, por exemplo, países como o México e o Brasil com uma quantidade absurdamente grande de católicos. São os dois maiores países em número de católicos do mundo. E aí, voltando aí à nossa perspectiva aí colonial, da chegada dos jesuítas,
eles vão, obviamente, impor a fé católica aos índios. Aquele índio que não aceitava, se mostrava arredio à fé católica, arredio aos ensinamentos dos jesuítas, a catequese, digamos assim, esses índios eram considerados aí pessoas que não tinham possibilidade da fé, e ao não ter possibilidade da fé, eles poderiam ser escravizados naquilo que vai se convencionar chamar de guerra justa. Ou seja, era justo você escravizar alguém mediante a não aceitação da fé católica. E claro, vai ter uma disputa muito intensa entre alguns grupos, como por exemplo os grupos dos bandeirantes, que vão habitar a região que é hoje o sudeste do Brasil. Esses grupos aí eles vão fazer uma série de incursões para dentro do interior do Brasil e principalmente o objetivo deles era escravizar os índios e comercializar esses índios chamados negros da terra aqui, principalmente na região onde é hoje o sudeste do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro e por aí vai. É claro que, como havia um interesse por parte dos bandeirantes em escravizar os índios e havia um interesse por parte dos jesuítas em catequizar os índios, havia uma certa disputa. Em alguns locais essa disputa vai ser muito intensa, a ponto dos próprios bandeirantes expulsarem os jesuítas daqui da colônia. A longo prazo, os jesuítas não vão ficar durante muito tempo aqui, vão acabar sendo mandados de volta para Portugal, e a estratégia de dominação portuguesa vai passar por outros elementos, que não só a imposição da fé católica, mas a imposição da língua portuguesa é um dos elementos, sim, muito importante, que vai fazer com que aquela população muito grande, de cerca de 5 milhões de pessoas, seja praticamente dizimada aqui no Brasil, por conta das doenças. As doenças, a escravidão, a violência extremamente forte contra a população indígena, a aculturação, destruição de todos os seus elementos culturais, destruição do seu próprio território, tudo isso vai fazendo com que a cultura ou as culturas indígenas aqui do Brasil vão sendo reconfiguradas, digamos assim, ou desconfiguradas, melhor dizendo. Que essa guerra também é uma guerra que não é travada necessariamente através de guerras com armas, mas também uma guerra travada aí com a preservação também do território, a preservação da cultura indígena. A gente deve observar, trazendo um pouco mais aqui para o cotidiano, que a Constituição de 1988 foi o primeiro momento onde os índios vão ter os seus direitos assegurados, como, por exemplo, o direito deles ao ensino bilíngue, ou seja, fazer com que as crianças indígenas tenham acesso à alfabetização dentro da língua nativa dos índios e, claro, um respeito um pouco maior sobre a territorialidade desses índios. Os índios continuam extremamente fortes, vivendo ainda no Brasil, com várias das suas culturas preservadas, com base em sua luta, e é bom que se diga isso quando a gente sempre trabalha aqui no curso de História com um elemento de luta como construção histórica. A preservação da cultura indígena vai ser através de muita luta por parte dos índios, uma disputa muito forte entre vários interesses que querem colocar ali as mãos, por exemplo, nas terras, naquilo que tem de riqueza nas terras dos índios também. Muitas das vezes são áreas onde tem jazidas de metais preciosos. Isso vai buscar um interesse da população não índia atrás dessas terras. Então tudo isso é um jogo de poder no qual os índios continuam sobrevivendo, continuam preservando a duras penas a sua cultura, mas essa preservação tem por base, sim, a luta. A luta constitui a história. Mais uma vez, a gente tende a observar que a história do índio não é contada, ou não é contada como deveria dentro do Brasil. É sempre uma ideia muito genérica, daquilo de um índio como se fosse um estereótipo, um ser único, de uma cultura única e sempre muito diferente da gente.
É claro que sempre fica discussão aí a respeito de quem é diferente. Para eles, o diferente somos nós. E assim a gente vai chegando ao final da nossa aula. Agora acabou. Obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima. Valeu!